Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje vamos explorar uma teoria que faz muito sucesso. Afinal, pisar na grama ou na areia do mar faz realmente descarregar suas energias negativas? Então fica comigo que eu também estou curioso. A ideia de que andar descalço, na areia ou na praia, pode descarregar nossas energias é algo que muita gente acredita. Mas o que realmente acontece quando a gente coloca o pé no chão? Bom, vamos ver se isso tem fundamento ou é balangação de beiço. Esse é o experimento da descarga de energia elétrica na Terra. Isso daqui é um multímetro. 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 Nós ligamos uma ponta do multímetro na Terra e a outra ponta vai ficar na mão. Enquanto estamos isolados pelo chinelo, o multímetro marca 2 a 3 milivolts. E no momento em que tocamos o chão, a tensão vai para 26 milivolts. Vejamos o mesmo experimento feito com uma criança. Ok, pode tirar o calçado. Perfeito. 31, Foi 30. para 31, 32 volts. Fazemos O que achou da experiência? muito legal. Você achou que você ia ter carga elétrica assim? Uhum. Sabe? Meu Deus, tá com 30. Chegou a 30. 35, 36. Agora volta o pé pro cropped. Chegou a 40. Bom, vamos entender melhor isso daqui. O corpo humano tem cerca de 70% de água. Bebês têm mais, idosos têm menos. Isso pode ser um sinal de envelhecimento? Talvez. Mas fato é que é um ótimo condutor de eletricidade. Isso acontece porque temos eletrólitos e minerais que ajudam a conduzir a eletricidade pelo corpo. Toda a matéria é energia. Somos constantemente atingidos por partículas carregadas eletricamente, pelo atrito ou através de ondas magnéticas ou mecânicas. E se houver isolamento, roupas sintéticas, clima seco, sapato de borracha, por exemplo, essas cargas vão se acumulando no corpo até encontrar um escape. Mas se as partículas não fluem para outros corpos, ficamos eletricamente carregados. E isso pode gerar desde pequenos choques até estragar equipamentos eletrônicos. Tá bom, o momento para a quinta série que habita em você fazer todas as piadas sobre bioaterramento. Enquanto isso, você conhece as camisas da Insider? Brincadeira, a gente ainda não tem patrocínio da Insider, mas estamos preparando um vídeo sobre Land Merino, que é a tecnologia por trás da camisa da Insider. Então é isso, Insider. Ou patrocina nós, ou a gente vai revelar seus segredos. Tá bom, vamos voltar pro vídeo. Mas será que é só esse o problema? Talvez não. Nosso corpo é como uma mega cidade cheia de energia. A pesquisadora e cientista Sally Adee descobriu a existência de uma rede elétrica no nosso corpo, o electroma. Imagina ser capaz de controlar doenças como se estivesse ajustando a estação de um rádio. Só que ao invés de sintonizar, você está controlando a sua saúde. Esse é o real motivo desse vídeo. Mas, convenhamos, o electroma não é um motivo muito convidativo para você clicar, não é? Tem bandidinho! Mas se eu dissesse que no futuro, talvez podemos usar a eletricidade para curar o câncer. É sobre isso esse vídeo. Nas últimas décadas, as pesquisas que tentaram desvendar o funcionamento do corpo humano se concentraram basicamente em três principais sistemas: o genoma, o proteoma e o microbioma. O genoma é a sequência de DNA que todo organismo possui e contém sua informação genética completa. O proteoma é o conjunto de proteínas fabricadas pelos genes, os tijolos essenciais da vida. Já o microbioma é o ecossistema de micro-organismos que vivem no nosso corpo e são essenciais para a saúde. Mas agora começa a aumentar o interesse por outro sistema que também é essencial para a vida, e não só dos seres humanos, mas também de plantas e outros animais. A rede bioelétrica que faz com que os organismos funcionem. O electroma é basicamente uma rede de comunicação elétrica que conecta todas as células do corpo. Pense nisso como a internet do corpo, e como toda rede, se não estiver legal, não carrega direito.
A mesma coisa acontece se a nossa rede estiver falhando. O nosso corpo pode congelar em funções essenciais. Mas podemos arrumar isso. Mas como? Faz o café que eu vou explicar aqui direitinho. Para explicar, vou tomar por base os estudos do professor emérito de Biologia do Câncer, Mustafa Djungos, do Imperial College de Londres, um dos primeiros cientistas a aplicar a bioeletricidade no tratamento de doenças. Djungos também leciona neurobiologia e estuda os processos bioelétricos do corpo há décadas. Desde 2019, ele é coeditor-chefe da Bioelectricity, que é a maior revista científica dedicada a esse campo. Todos os elementos que temos no corpo, como sódio, potássio, magnésio, zinco, passam por uma reação química que causa a separação dos átomos, formando o que chamamos de íons, que são partículas eletricamente carregadas. Os fluidos do nosso corpo estão repletos desses íons, os de cargas opostas se atraem e os que possuem a mesma carga se repelem. Djungos ressalta que é uma tensão com potência muito baixa, abaixo de 70 mV. Só como comparação, uma pilha AA tem cerca de 1.5 mil mV. A rede bioelétrica do corpo funciona sob os mesmos princípios fundamentais aplicados a qualquer circuito elétrico, incluindo a lei de Ohm, que estabelece que a tensão é igual à corrente multiplicada pela resistência. A grande diferença é que enquanto a eletricidade tradicional se move ao longo de um fio de um núcleo condutor dentro do cabo, a bioeletricidade é gerada por íons que fluem através da membrana celular, a cobertura da célula. Como a membrana tem função de vedação, os íons, para penetrar na célula, devem atravessar uma espécie de comporta, que são proteínas chamadas canais iônicos, incrustadas na membrana. Quando os íons fluem por esse canal, produz a condução elétrica. O curioso é que o sistema bioelétrico tenha sido muito menos estudado do que outros como o genoma, já que apresenta, em tese, menos dificuldade. Temos 22 mil genes e cada pessoa tem uma composição genética diferente. Por isso, temos a medicina personalizada. Mas na bioeletricidade existe uma única lei fundamental aplicada a todos. Todas as células e tecidos do nosso corpo, neurônios, nervos, músculos, cartilagem, intestino, enfim, utilizam o mesmo processo para se comunicar. Quando pensamos nas propriedades elétricas do corpo, pensamos em primeiro lugar no cérebro, no coração e nos músculos. Mas a realidade é que até os micróbios do nosso intestino, o sistema imunológico e as células cancerígenas geram sinais elétricos. Nas palavras do professor Djungos, a bioeletricidade realmente é uma das forças ou mecanismos mais fundamentais da natureza. Mas qual é a lógica por trás disso? Essa é a base do estudo do Dr. Jerry Tennant. A célula precisa de uma tensão de cerca de menos 25 mV para se manter saudável. Se eu entender como funciona a célula, eu entendo como funciona o corpo. Se aprender a curar uma célula, eu aprendo a curar o corpo, porque a célula forma o tecido forma o órgão, e o órgão, o corpo. A tensão da célula é controlada pelo hormônio tiroidiano, pelos minerais, água e pelas toxinas que consomem elétrons. Se o meu organismo é muito tóxico, não tenho condições de fabricar células novas, boas. Estou me deteriorando. É o processo catabólico, porque as toxinas não me deixam regenerar. Por isso, preciso fazer um detox hepático, intestinal, para então me regenerar, porque as toxinas consomem os elétrons disponíveis para os processos. O pH controla o nível de oxigênio. O pH é um logaritmo da tensão, da voltagem. O termo pH significa potencial de hidrogênio, que é a medida de íons de hidrogênio em uma solução. É a medida de acidez e alcalinidade, que vai de 0 a 14, com 0 sendo extremamente ácido e 14 extremamente alcalino, tendo 7 a medida neutra. O nosso sangue precisa estar entre 7,365 e 7,4, pois precisa ser alcalino para nutrir nossos corpos e permitir a formação de novas células
saudáveis. O pH também mede a tensão da solução. As células devem ter voltagem suficiente para criar novas células saudáveis. O corpo melhora ao criar novas células saudáveis e não ao corrigir células danificadas. Então, nosso corpo está constantemente se substituindo. Nossos corpos desenvolvem novos elementos da retina, por exemplo, a cada 2 dias. Uma nova pele cresce em 6 semanas, um novo fígado em 8 semanas e novas células nervosas em um período de meses. As células humanas são projetadas para funcionar em uma voltagem de menos 20 mV, o que equivale a um pH de 7,35 na escala de voltagem. Um pH de 0 é de 414,12 mV e um pH de 14 é de menos 414,12 mV, de acordo com a teoria do pH. Quanto maior o pH, maior a concentração de oxigênio na célula. Quanto maior o pH, maior a capacidade de doar elétron. Quanto maior o pH, maior a voltagem negativa da célula. Para curar, eu tenho que estar na tensão negativa, ou melhor, na parte alcalina do processo. A criança é alcalina e o idoso é ácido. O câncer não se propaga em ambiente alcalino. Se você está abaixo de menos 20 mV, pode não estar doente, mas está com a predisposição para desenvolver doenças. Você, sujeito aos mesmos intempéries de uma pessoa com tensão de menos 30 mV, está mais sujeito a ficar doente que a outra. A reserva metabólica é menor e, por consequência, de energia também é menor. Segundo as pesquisas do Dr. Jerry Tennant, todos os pacientes com câncer que ele investigou estavam com tensão no positivo. E quando ele aplicava a voltagem negativa, o paciente apresentava melhoras. Nas pesquisas que começaram ainda na década de 90, o professor e a equipe dele descobriram informação interessante. As células cancerígenas ficam agressivas, ou seja, elas tendem a se multiplicar e propagar quando são eletricamente excitadas. Nas palavras dele, as células cancerígenas geram um zumbido de atividade elétrica e isso as torna hiperativas. Isso é importante porque o problema do câncer não é ter o tumor. Você pode viver com o tumor, desde que seja local. O problema aumenta quando o câncer se propaga, que é o que chamamos de metástase. Eles descobriram que a chave para interromper esse crescimento hiperativo é fechar as comportas elétricas das células, ou seja, bloquear os canais iônicos, mais especificamente os canais de íons de sódio, que são os responsáveis por causar a excitação eletrônica que promove o crescimento do câncer. Utilizando produtos farmacêuticos para bloquear esses canais, o professor conseguiu interromper a proliferação e a propagação de células cancerígenas em animais. Seu próximo desafio é realizar testes em seres humanos, o que é um processo muito mais complexo. O especialista em ciências biomédicas, William Blackburry, da Universidade de York, no Reino Unido, é estudante e doutorando de Jangos. E no final de 2022, ele publicou os resultados de um estudo epidemiológico que analisou informações de 53 mil pacientes com câncer dos 3 tipos: mama, próstata e cólon. Cerca de 150 desses pacientes também tinham angina crônica, que é uma doença coronariana que é tratada utilizando um medicamento chamado ranolazina, que bloqueia os canais de íons de sódio em condições de baixo nível de oxigênio, que também são produzidas nos tumores em crescimento. O estudo demonstrou que as pessoas que tomavam um bloqueador sobreviviam em média por 60% mais do que os pacientes de câncer que não estavam tomando o produto. Medicamentos como a ranolazina podem transformar os cânceres agressivos em benignos, ou seja, sem metástase, permitindo que os pacientes vivam com câncer de forma crônica, como ocorre no caso da diabetes. Isso também eliminaria os efeitos secundários e indesejáveis de tratamentos como a quimioterapia. Mas a bioeletricidade não tem potencial de curar apenas o câncer. Perdão pelo uso do termo apenas. A mesma excitação eletrônica que faz com que as células do câncer se multipliquem pode ser usado com outro objetivo, um pouco mais positivo, como a cura de feridas. Segundo o Sally Adi, já foi descoberto que células da pele geram um campo elétrico quando lesionadas, e a corrente da ferida chama o tecido vizinho, atraindo ajudantes como agentes curativos, macrófagos, para limpar a desordem, e células reparadoras de tecidos de colágeno, chamadas fibroblastos. Essa descoberta levou alguns cientistas
a tentar estimular a eletricidade natural do corpo para acelerar a cura de feridas. 2 estudos publicados na última década sobre o tratamento de uma das feridas mais difíceis de curar, as escaras que afetam principalmente as pessoas acamadas, demonstraram que o estímulo elétrico praticamente duplicou a taxa de cura. Se eu tenho energia suficiente para curar um dedo machucado, por exemplo, o corpo executa a função através de células novas. Se não tenho, nasce então um problema crônico, uma dor crônica. Mas e você, o que acha? Pise no chão, ande na grama, na areia da praia. Isso faz bem e relaxa, melhora seu sono e nisso já começa o processo de cura. Mas sobre electroma, é certo que a medicina está prestes a entrar em uma nova era. É provável que no futuro próximo você vai olhar para a sua saúde como uma rede elétrica. Então não se esqueça de dar aquele joinha e se inscreve no canal para mais conteúdos eletrizantes como esse. E dá uma escutada nas suas células, talvez elas estejam se comunicando e você nem sabe. Por hoje é isso e tamo junto. Obrigado. Droga.